O dog do Reddit. Primeiro relato. Ouvi minha namorada dizer que me deixaria por alguém que fosse mais alto. Minha namorada e eu estamos namorando há quase 3 anos agora. Ocorreu que ontem à noite ela recebeu alguns amigos aqui em casa, depois que ela terminou o trabalho dela e já estava aqui. Eu trabalho em casa mesmo, então, em determinado momento só saí do meu escritório para ser um pouco sociável e dizer um olá para todos e depois poder continuar trabalhando mais tranquilamente. Quando estava me aproximando do local em que eles estavam, foi fácil ouvir as conversas que eles estavam tendo, mesmo que eles não estivessem falando tão alto, embora meu escritório seja no final do corredor. Então ouvi claramente a minha namorada mencionar que ela me deixaria por um homem que fosse mais alto do que eu sou. Pelo que pude entender, eles estavam em uma conversa sobre relacionamentos. Nesse momento os amigos dela fizeram um comentário sobre como eu era muito mais baixo do que o ex-namorado dela. Em seguida a minha namorada respondeu a eles, se ele fosse tão alto quanto fulano, disse o nome do ex, ele seria 10 vezes melhor do que ele. Mas, ainda assim, se eu pudesse encontrar alguém mais alto que ele, eu provavelmente preferiria. Acho que devo mencionar aqui que a minha namorada tem apenas 1,50 metros de altura, aproximadamente, e isso enquanto ela está usando sapatos. Já eu tenho 1,75 metros de altura. Sei que não sou um homem alto, mas isso nunca foi um problema para mim. Ainda, o problema todo para mim não é a questão da altura em si, mas o fato de ela falar que me deixaria por algo tão trivial. Sempre achei esse tipo de questão tão fútil e boba. Nunca me senti inseguro pela minha altura, talvez até por eu não me sentir alguém tão baixo assim, mesmo sabendo que não sou alto, mas, acima de tudo, repito, toda essa questão sempre me pareceu algo infantil e de pessoas imaturas, que ficam projetando tudo em seus parceiros. Por isso vemos tantas pessoas insatisfeitas em seus relacionamentos, eu acho. Falei com ela sobre isso posteriormente, desde então, ela me disse que não quis dizer nada com isso, apenas que ela sempre namorou homens mais altos. Que ela disse naquele momento apenas uma preferência que ela sempre teve, mas que não passava disso. Que foi numa conversa boba. Desde então, ela se desculpou várias vezes. Então, isso é um sinal de alerta de que algo está por vir ou vocês acham que sou só eu pensando demais? Mini atualização. Não senti necessidade de fazer um post novo e totalmente diferente para essa mini atualização, então aqui está. Saí cedo de manhã para ter certeza de que não estava fazendo escolhas irracionais, e usei esse tempo para refletir melhor sobre tudo. Quando voltei, ela imediatamente se desculpou, mas eu não queria saber de mais desculpas. Falei com ela sobre o quão pouco respeito ela tinha demonstrado por mim, já que ela sentia a necessidade de fazer piadas às minhas custas e pelas minhas costas, estando dentro da minha casa, inclusive. Ela começou a chorar e a implorar para não terminarmos e começou a me alimentar com as besteiras padrão que as pessoas dizem quando não querem terminar. Nada novo ou que vale a pena ficar mencionando aqui para todos. Então, para não aborrecer todos vocês com os detalhes bobos, eu apenas direi que terminei com ela. Tenho certeza que não perdi nada neste ponto. Ainda, acho que eu deveria esclarecer algo do meu post inicial. Eu entendo que as pessoas podem brincar, e isso não significa nada demais por si só, mas quando eu a confrontei sobre isso, ela negou e ficou muito na defensiva durante o tempo todo. Essa foi a principal parte que me pegou, para ser bem honesto com todos vocês aqui. O fato de ela ter tentado encobrir antes de se desculpar. Aquela clássica situação da pessoa dizer que não foi bem assim, que não foi isso que ela disse ou quis dizer, para só depois dizer que fez mesmo e que queria ser desculpada. Foi isso. Ainda, saibam que eu li todos os comentários e agradeço de verdade. A atualização. Olá a todos novamente. Então, eu li todos os comentários no meu último post e, mesmo depois de terminar com minha namorada, eu tive um momento em que eu estava duvidando se havia realmente tomado a decisão mais correta. Eu não pretendia atualizar aqui mais porque eu não tinha visto razão para isso, mas, depois dos últimos dias eu cheguei a uma conclusão final. Eu quero esclarecer que eu terminei com a minha namorada por causa da facilidade que ela tinha de me desrespeitar pelas minhas costas, como eu já havia mencionado anteriormente, não por causa da questão da diferença de altura real entre eu e o ex-namorado dela. Para mim esse ponto realmente nunca foi uma questão séria a ser considerada. Depois que terminei com ela, ela ainda continuou a se desculpar comigo. Ela me mandava mensagens e me ligava muito. Em uma das mensagens que eu realmente a respondi, ela perguntou se poderíamos nos encontrar e conversar uma vez mais. Sem entrar em muitos detalhes, ela queria uma segunda chance e, no geral, ela parecia realmente muito arrependida. Eu estava prestes a concordar com esse pedido de conversa dela, mas algo que ela disse me fez perceber que eu estaria cometendo um grave erro se fizesse isso. Em dado momento ela disse, vou me lembrar de te respeitar de agora em diante. Essa frase me fez perceber que eu definitivamente fiz a escolha certa ao terminar tudo com ela. Não havia sentido em reaver um relacionamento assim. Desde quando você precisa ser lembrado de ter o mínimo de respeito pelo seu parceiro? Como isso deveria ser algo a ser pensado e falado por alguém que deveria gostar e respeitar naturalmente uma outra pessoa? De qualquer forma, estou feliz por não ter dado uma segunda chance a ela. Não sei se algum de vocês se importa neste momento, mas aí está a atualização. A propósito, acho que vale a pena mencionar aqui que outro dia eu estava saindo com uma das minhas amigas, que por acaso é até um pouco mais alta e acho que ela, a minha ex-namorada, nos viu em algum momento, pois ela começou a me mandar mensagens dizendo que ela não precisa mais de mim e coisas do tipo. Ainda, ela disse algo também no sentido de que essa minha amiga era uma porca e esse tipo de ofensa, além de me dizer que eu mudei rápido demais.
Resolvi não perder ainda mais tempo da minha vida com ela e a bloqueei. Logo depois dei uma boa risada, pois, caramba, haja paciência, eu com certeza fiz a escolha certa. Comentários sobre o relato. Eu fiquei aqui pensando, com essa altura que ele já tinha em relação a ela, certamente para poder dar apenas um beijo nela ele já teria que ficar se curvando todo para isso. Acho que é por isso que a família do meu pai, que são um bando de italianos baixinhos, preferiram sempre escolher outras italianas baixinhas porque não queriam adicionar problemas no pescoço e nas costas ao histórico familiar de problemas da nossa família, haha. Eu realmente me pergunto quão comuns essas preferências de altura super específicas eram antes dos aplicativos de namoro se tornarem uma realidade e também uma febre, e você poder literalmente filtrar as pessoas com base em números determinados. Eu entendo a questão de alguém ser atraído por mais alto, ou mais magro, mas não por você precisa ser tão alto para ser respeitado. Isso eu acho totalmente absurdo. Que namorada extremamente superficial o Op tinha. Obviamente ela tinha direito de ter as suas preferências, assim como todo mundo tem as suas, mas, ficar destacando isso para os amigos, ainda por cima zombando do próprio namorado é algo realmente inaceitável. O Op agiu de forma extremamente correta ao cortar qualquer tipo de laço ou vínculo com ela. Jamais se deve permanecer em qualquer tipo de relação em que não haja respeito. Garota, você tem 1,5 m. Caso não tenha percebido ou caso ninguém tenha te contado, você que é a tampinha da história. Era para o Op reclamar da sua altura, se fosse o caso, mas ele nunca o fez, até porque ele não é alguém fútil e infantil como você. Isso mostra bem que mulheres com preferência por altura não querem um homem mais alto do que elas, mas sim, elas querem um homem mais alto que os outros homens. Mas não gostam que um cara goste das mais magras. O Op definitivamente agiu da melhor forma possível. Concordo que não devemos ficar em um relacionamento em que não somos admirados, e principalmente, respeitados. Ele teve amor próprio e não teve dificuldades em tomar a atitude correta. Agora ela está livre para procurar o que ela desgostar, embora esse tipo de gente, na realidade, nem tenha ideia do que gosta, mas apenas costumam repetir aquele que acham ser o gosto mais aceito pela maioria, muito por falta de personalidade. Segundo relato. Sou a babaca por considerar terminar com meu noivo porque ele fugiu quando fomos atacados? Meu noivo, homem de 24 anos, e eu, mulher também de 24 anos, estamos namorando há 6 anos, basicamente. Ele me pediu em casamento há alguns meses, o que sinceramente foi o momento mais feliz da minha vida. Marcamos a data do nosso casamento para dezembro desse mesmo ano. No entanto, depois do que aconteceu ontem à noite, estou pensando seriamente em terminar com o meu noivo. Não tenho certeza se sou uma babaca pelo que estou sentindo e pelo que direi a seguir, mas gostaria de ter algumas opiniões e perspectivas diferentes de outras pessoas mais neutras. A situação que me fez pensar tudo isso foi a seguinte. Meu noivo, meu irmão e eu, estávamos todos voltando para o carro depois de jantar em um restaurante muito legal que fomos. O nosso carro estava estacionado bem longe do restaurante, pois era uma noite bem movimentada e o lugar estava bem lotado, então, diante disso, tivemos que andar bastante. Já era tarde da noite, enquanto caminhávamos, uma pessoa estranha em uma bicicleta veio até nós, nos parou e exigiu que entregássemos tudo o que tínhamos conosco naquele momento. O meu noivo nitidamente entrou em pânico e imediatamente saiu correndo de lá, nos deixando para trás. Todavia, o meu irmão, depois de falar e tentar argumentar com o homem por alguns instantes, simplesmente decidiu partir para cima e atacou aquele homem. Para encurtar a história, o meu irmão o dominou. O homem não tinha nenhum objeto verdadeiro com ele, era apenas algo falso. Pouco tempo depois de eu me recompor, eu peguei o meu celular e liguei para meu noivo para ele poder voltar para onde estávamos. Disse a ele que já estava tudo bem, e que se ele ainda estivesse mal, nós iríamos buscá-lo. Meu noivo preferiu esperar por nós, e quando o encontramos, ele ainda parecia um pouco abalado, mas expliquei a ele que estava tudo bem, e meu noivo agradeceu muito ao meu irmão. No entanto, sendo bastante honesta aqui com todos, eu me senti extremamente estranha e meio decepcionada que o meu noivo simplesmente fugiu de onde estávamos, largando eu e o meu irmão para trás. Eu entendo que foi seu instinto natural, mas só de ver meu irmão derrubar o ladrão, e em comparação com meu noivo simplesmente fugindo, eu simplesmente sinto que perdi muito do amor pelo meu noivo depois dessa noite. Ainda falei sobre isso com o meu irmão esta manhã, para saber da sua opinião, e ele me disse que eu ainda deveria dar uma chance ao meu noivo, e que ele sentia que o meu noivo me amava mesmo, e o que aconteceu ontem à noite não é uma ocorrência normal, que foi algo totalmente inesperado para todos. Que talvez em outra circunstância ele teria reagido de uma forma diferente. No entanto, eu confessei ao meu irmão que eu realmente acabei tendo uma dor enorme, diante de tudo o que aconteceu e da forma que ele reagiu e, novamente sendo bem franca, não acho que essa dor vá embora em algum momento tão cedo. Portanto, eu gostaria de saber. Sou a babaca por pensar e me sentir dessa forma? Atualização. Depois de pensar um pouco sobre tudo, terminei com meu noivo mesmo. Fiz isso de uma maneira rápida sim, porque não era justo com ele ou comigo manter esse relacionamento apenas se arrastando.
Sim, eu amava muito e sempre guardarei com carinho as memórias que tive com ele, mas depois do incidente da noite passada, eu simplesmente não tenho mais o mesmo amor por ele e acho que nunca mais terei. Para ser bem clara, eu não o culpo pelo que ele fez ao fugir do local e da situação. Eu consigo ver que provavelmente foi sim o seu instinto natural e eu entendo isso completamente. Não acho que eu esteja mentindo aqui. Mas, quando meu irmão instintivamente se colocou na minha frente para me proteger do agressor, em comparação com o meu noivo apenas fugindo assustado, isso me fez mudar o meu sentimento quanto a ele. Posso dizer que praticamente evaporou a maior parte da admiração que eu sentia por ele, se não foi quase toda ela. Dos meus sentimentos por meu noivo, eu com certeza manterei as boas memórias e gratidão pelo relacionamento agradável. Mas acabei de aprender um pouco mais sobre mim mesma, e que uma das minhas linguagens de amor é a segurança e a proteção. Deixei o meu noivo saber dos meus reais motivos e pedi desculpas a ele. Disse a ele, ainda, que realmente não o culpo nem um pouco pelo que aconteceu na noite anterior. O único culpado de tudo foi o cara na bicicleta e ninguém mais. Meu noivo ouviu tudo e ficou arrasado, ele chorou muito, mas depois de algum tempo, ele disse que entendeu minha decisão. Ainda me sinto muito culpada sobre tudo isso porque o meu noivo é sim um homem muito gentil e muito doce, mas não seria justo com ele se continuássemos juntos enquanto o meu coração não estivesse nisso de fato. Ele merece estar em um relacionamento com alguém que o ame pelo que ele é, e eu mereço encontrar alguém que eu esteja amando completamente. Comentários sobre o relato. Isso me fez lembrar do cara que fugiu para sua casa e na sequência trancou a porta quando um cachorro de rua atacou ele, sua esposa, o seu sobrinho e a sua sobrinha. Se não escrevi bem, devo enfatizar que ele deixou todos para trás, mas ainda trancou a porta impedindo que os demais pudessem entrar também. Ocorreu que a esposa que teve que lutar com o cachorro para que as crianças não acabassem se ferindo. Realmente não sei qual caso foi pior. Eu posso entender uma reação de fuga em pânico no calor do momento, mas o noivo nem sequer chamou a polícia ou voltou para ver como eles estavam. Caso ele não tenha feito nada do tipo, o que aparentemente foi o que aconteceu, então eu não acho que o sentimento dela estaria tão errado. Acho que talvez ela fez a escolha certa, já que ela nunca mais sentiria que poderia depender totalmente dele. Ao meu ver, não há necessariamente um babaca nesse relato. Digo, com certeza o babaca foi o ladrão, e ele teve o que merecia. Mas, quanto a Op e o seu noivo, vejo que ele agiu instintivamente e a forma como tudo aconteceu não agradou nem um pouco a Op. Essa é uma situação um pouco delicada, pois ele não fez algo necessariamente errado, mas ela se sentiu frustrada com ele, então, não teve jeito pra ela. Mas não diria que ela foi a babaca também. Embora eu esteja vendo comentários bem mistos aqui, ainda é visível que uma pequena maioria é no sentido que ele demonstrou fraqueza quando fugiu. Todavia, quando houve um caso similar com os gêneros invertidos, vi muito mais apoio ao lado feminino. Veja bem, eu também sou a favor da corrida, mesmo sendo uma artista marcial que sabe lutar. Acho que o mais certo a dizer é, por que eles não correram também? Eu achei essa situação bem injusta para o noivo. O cara foi surpreendido, pensou que havia um risco, e talvez sem pensar, apenas reagiu fugindo, como a Op mesma disse que pareceu algo instintivo. Ainda, acho engraçado quando as pessoas falam em amor assim. O amor para a maioria das pessoas é quando tudo está do jeito que ela quer, e quando algo sai do planejado, o amor acaba. Pois bem, digo sem medo de errar que isso nunca foi amor de verdade. Terceiro relato. Uma colega de trabalho casada queria que eu dormisse com ela. Ela já me beijou no trabalho. É melhor parar? Contar ao marido? Por que eu? Deixe-me começar o meu relato dizendo que sim, sou um idiota, e sim, sou um cara denso. Mas eu realmente preciso de alguns conselhos nesse momento. Ainda, para contexto, sou um homem de 26 anos de idade, enquanto a pessoa do título é uma mulher de 34 anos de idade, que trabalha comigo atualmente. Eu me mudei para um novo local de trabalho alguns anos atrás. Ainda, eu tinha acabado de terminar com a minha noiva porque ela havia me traído depois de 4 anos, e também fiquei sabendo que ela se casou com um cara alguns meses depois que terminamos. Então eu estive em um espaço mentalmente bem ruim por certo tempo. Fiz uma certa conexão com uma das mulheres da equipe de vendas do meu trabalho, em que eu era meio que uma das principais pessoas do serviço dela. Quaisquer clientes que ela vendesse ou fizesse negócios, eu fazia suas instalações e reparos. Nós começamos a conversar e nos demos muito bem. Ela era uma mulher legal, com um marido e alguns filhos. Já tínhamos construído alguma intimidade ali no trabalho, falando sobre assuntos gerais, como os problemas com o trabalho, os chefes e os clientes. Ela me contou sobre alguns de seus problemas com o marido e sua família, além de alguns problemas pessoais que estava tendo, mas nada fora do comum. Imaginei que ela só queria alguém para conversar, então eu a escutei por algumas vezes. Então aconteceu que ela começou a fazer alguns comentários de que eu deveria fazer minha papelada perto da mesa dela, para que nenhum de nós tivesse que ficar sozinhos e que assim também pudéssemos conversar um pouco mais. Nesse momento ela começou a me fazer algumas perguntas diferentes e então disse que nos achava compatíveis. Então me comparou ao marido dela. Comecei a achar meio estranho, mas tudo bem.
Uma noite, eu estava trabalhando sozinho no escritório de cima, depois do meu primeiro dia de volta das férias, e ela veio correndo toda animada com alguma coisa. Ela me contou sobre algumas coisas que aconteceram e perguntou sobre minhas férias. Eu a respondi contando um pouco superficialmente. Então ela me disse que gostaria de manter contato comigo também quando estivéssemos longe do trabalho, porque, basicamente, já éramos amigos. Inicialmente, não vi um grande problema nisso, então nós trocamos os nossos números de celular. Nesse momento ela repentinamente se levantou da cadeira que estava ao meu lado e me beijou. Imediatamente ela saiu andando rapidamente quase como se fosse uma adolescente e eu fiquei atordoado. Agora sinto que as coisas saíram do controle. Pensei em deixar as coisas irem ou ficarem mais ou menos do jeito que estavam, e fingir que nada tinha acontecido. Provavelmente ela entenderia a indireta. Eu sei que deveria ter dito alguma coisa de fato. Todavia, ocorre que ela tem sido um pouco obsessiva, talvez. Desde então ela sempre procura me cumprimentar na porta quando eu entro. Ela já fez um grande alarde sobre eu não responder suas mensagens rapidamente, já que supostamente eu não tinha nada para fazer. Ela já tentou sair mais cedo e me acompanhar quando eu estava indo embora, para irmos juntos ao estacionamento. Outro evento, e esse de destaque, foi que ela inventou uma emergência que precisava que eu fosse até a casa dela no nosso dia de folga para ajudar com algo relativo a alguma arrumação. Algo do tipo do meu trabalho mesmo. Eu não percebi, pensei que ela precisava de ajuda. Então eu fui lá e tentei consertar o que ela estava falando, e ela voltou só de roupa íntima, e ainda disse que o marido e os filhos não estavam em casa. Aconteceu que eu nem tive tempo de pensar em nada e, quase que de imediato, eu fui salvo pelo gongo. A porta da garagem começou a abrir e ela saiu correndo. O marido havia acabado de chegar. Ele entrou na casa e perguntou qual era o problema e ela voltou com suas roupas normais e agiu como se nada tivesse acontecido há pouquíssimos instantes. Eu disse a ele que ela me chamou pois precisava de ajuda, mas o serviço era algo realmente fácil. Eu expliquei e escrevi o que ele deveria fazer caso o problema se repetisse. Mostrei como plugar tudo e terminei o meu trabalho ali. Percebi que eu era apenas um servo nos faróis e não sabia mais o que fazer ou dizer ali, então agradeci e fui embora. Minha dúvida aqui é: o que eu faço? Também, estou curioso sobre o que será que ela quer, como isso pode ser respondido. Ela quer um caso em geral, ela faz isso com outros caras ou ela está fazendo isso só comigo? Embora eu também imagine que essa pergunta não mudará em nada a minha situação atual. Só sei que não estou gostando dessa situação em que estou agora. A propósito, minha colega de trabalho sabia que eu tinha sido traído recentemente no meu último relacionamento, e que também estive passando por algumas dificuldades em virtude disso, então, fiquei meio chocado que após ela ter me ouvido e concordado, ela basicamente estivesse disposta a fazer praticamente a mesma coisa com o marido dela. A atualização. Olá pessoal. Meu post anterior tem mais detalhes sobre o que aconteceu, se você precisar ler. Apenas outro post aqui com alguma atualização. Tive uma conversa com minha colega de trabalho depois de uma visita estranha à casa dela, onde ela apareceu de roupa íntima e me disse que sua família não estava em casa. Isso foi algumas semanas depois que ela me beijou no trabalho. Eu disse a ela que não queria destruir o casamento dela, que eu já tinha lhe contado que eu havia sido traído recentemente e que isso estava apenas despertando todos os meus ressentimentos e que eu não queria ser como a minha ex de maneira nenhuma. Disse que essa situação estava me incomodando. Então ela começou me dizendo que o seu casamento era basicamente para se exibir e para manter a boa criação dos seus filhos. Eles literalmente vão a alguns eventos juntos, que eu já vi, então ouvir isso foi estranho para mim. Ela admitiu que se casou com ele porque engravidou. Eles acabaram tendo mais 2 filhos. Mas ela está infeliz. A família do marido a odeia. A enteada a despreza. Acho que houve um tempo sombrio em que o marido dela era alguém que bebia bastante e que talvez ficasse furioso, isso antes deles terem outro filho. Nesse aspecto, devo dizer que a história dela foi muito consistente com o que meu amigo e colega me disse uma vez, sobre o que ele sabia da família dela. Ele disse que a conhece há 8 anos. Durante esse tempo, ela nunca falou sobre o marido, apenas sobre os filhos. Ele suspeitou que eles ficaram juntos porque ela engravidou. Ele mencionou que ela começou a falar mais sobre mim do que sobre os filhos ou o marido e que ele percebeu que ela ficava agitada se eu não a respondesse ou não passasse muito tempo perto dela. Ela já tentou fazer nossa compatibilidade e me comparar com o marido dela. Ela também mencionou que eu a ouço e a entendo melhor do que ele, isso antes mesmo que ela tentasse um caso físico. Mas está ficando fora de controle. Ela me beijou no trabalho. Sempre tentando me pegar no estacionamento ou nos deixar a sós. Obviamente, isso sem contar o evento na casa dela. Algo menor, mas que não destaquei antes, é que ela também tem ficado com ciúme se eu estou falando com outras mulheres, sejam elas clientes ou colegas de trabalho. Minhas amigas notaram isso e fizeram comentários de que ela é possessiva e ciumenta, e elas estão recebendo vibrações estranhas dela sem saber o que realmente está acontecendo. Até alguns clientes deram olhares engraçados quando ela reagiu ao me ver chegando outro dia. Parei para pegar alguma coisa antes de alguns dias de folga e estava tentando ser rápido quando ela me mandou uma mensagem, em você estava aqui, e não veio me dizer oi? Eu não sabia como processar todas as informações que ela me deu e o que eu recebi. Isso tem sido esmagador para mim. Novamente, ainda estou magoado com o meu último relacionamento e isso está apenas desencadeando tantas coisas no meu cérebro e não consigo entender nada.
Mas acho que não preciso dizer muito mais para deixar claro que a maioria dos sentimentos tem sido negativos e de certo estresse e também de preocupação. Hoje também eu a vi. Ela literalmente saiu correndo de onde estava e derrapou até parar na minha frente e estava sorrindo super boba e simplesmente animada. Ela estava tão animada para falar comigo. Fazia apenas 2 dias desde que abordamos o que aconteceu na casa dela e eu disse que precisava de alguns dias para processar toda essa informação. Eu já tentei estabelecer alguns limites com ela, mas ela está agindo como se a conversa nunca tivesse acontecido. Eu sei que não quero fazer nenhuma besteira, como disse, pois já sofri demais num passado recente por esse tipo de situação. Mas, novamente, parece que ela não quer me escutar, e não estou sabendo qual a melhor forma de lidar com a situação. E agora? Gostaria de conselhos. Comentários sobre o relato. Você precisa ficar o mais longe possível, Op. Sua carreira e reputação estão gravemente em jogo, assim como a sua paz de espírito e o seu bem-estar, obviamente. Ela é uma bomba relógio ambulante. Se colegas de trabalho e até clientes estão percebendo, isso já está sendo discutido no escritório. Você precisa cortar o mal pela raiz o mais rápido possível e se adiantar. Precisa informar seu gerente RH. Não hesite. Ela não tem nada a perder em te levar para baixo com ela. Não destrua sua carreira e vida por apenas um pedaço de você sabe o que. Fique feliz por não ter tido nada com ela, especialmente um que esteja dando grandes vibrações estranhas de alerta. Peço que pare de se envolver, se distancie e se antecipe a isso, consultando fontes dentro da sua empresa que podem protegê-lo de futuras alegações conflitos com essa mulher. Essa mulher está desequilibrada e parece querer viver uma aventura. É bem óbvio que o Op não teve nenhum interesse romântico por ela em nenhum momento, mas ele tem muito medo de simplesmente dizer isso e encerrar as investidas dela. Ele continua dando desculpas como não quero destruir seu casamento ou isso é um gatilho por causa da minha ex. Mas os homens devem ter o direito de dizer não tanto quanto as mulheres. Denuncie ao RH antes que ela perceba algo e pense em inverter a situação. Acredito que o Op deva levar tudo isso mais a sério. Ele está preso na armadilha social de ser educado, que imagino que muitos de nós aqui já passamos por algo parecido, especialmente quando éramos mais jovens. Todavia, ele precisa entender que um não é uma frase completa, e que ele deve procurar o RH e lhes informar sobre essa provável perseguição, com conotação sexual ainda, que ele vem sofrendo. Isso é algo sério. Op, acredito que você precisa mandar uma mensagem para ela e dizer, não estou interessado em ser nada além de colegas, então espero que possamos manter as coisas profissionais entre nós. Vou bloquear você no meu celular pessoal, mas você pode entrar em contato comigo sobre qualquer coisa relacionada ao trabalho no meu telefone comercial. Então, bloqueie-a. Se ela continuar, você pode e deve falar com seu chefe sobre ela. Lhe desejo boa sorte com isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.